passando para uma outra questão, muito rapidamente, a questão da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, que tem a ver com o relatório das Nações Unidas. Esse problema é um problema bastante preocupante que deve inquietar a todos nós, a todos os guineenses. Nós sabemos que a prática de violação dos direitos humanos e tráfico dos seres humanos é uma realidade transversal na Guiné-Bissau e recorrente. Mas por que não se tem feito nada até aqui? Não se tem feito nada até aqui porque nós, como sociedade, como povo guineense, enfim, ficamos reféns, somos apátridas por muitos cancros que minam a nossa coesão social. Mas perguntar-me-ão, qual é a origem dessas situações? A origem dessas situações tem a ver com, enfim, o colapso das nossas instituições, porque as instituições na Guiné-Bissau praticamente não funcionam. Além deste colapso das instituições do nosso país, tem a ver também com a mentalidade de pobreza que graça no nosso país. Quando digo a mentalidade de pobreza, é que Guiné-Bissau as pessoas vendem por migalhas. Vendem a dignidade, vendem a sua idoneidade, vendem tudo por causa de uns míseros tostões que, enfim, que não deveria ser. Pronto. Essa é uma das causas que tem a ver com essa pobreza mental. Nós sabemos que nós somos um país pobre, mas só a pobreza só por si não são causas justificativas para termos todos esses cúmulos de males que nós temos. Mas tem a ver com o colapso das instituições, porque as instituições não têm força na Guiné. Por quê? Porque pessoas que representam essas instituições não são sérias e a lei, não há um primado da Constituição, nem primado da lei, razão pela qual o que impera na Guiné-Bissau é a força, é a anarquia, é a confusão, é o costume contra a legem. Tão simples quanto isso. Isso é que leva com que nós temos essas situações. Mas quem depois fica mais vulnerável são pessoas que, enfim, são pessoas vulneráveis. Neste caso, que acabam por se ficar também vulneráveis perante a não eficiência das instituições do país. Porque se nós formos ver a Guiné-Bissau, aquilo que, enfim, rege a nossa Constituição da República e as leis que nós temos, está tudo contemplado. Está tudo contemplado. Nós temos a nossa lei de República praticamente idêntica de Portugal. Mas nós sabemos só a lei, só a Constituição não é suficiente quando as pessoas não estão comprometidas com os ideais da lei, do primado da lei. Houve-se tanto império da lei. Império da lei é verdade, mas o império da lei só funciona quando homens e mulheres estejam comprometidos com isso. Quando não há isso, ia começar com os titulares de órgãos de soberania e todos aqueles que representam essas instituições. Mas o que nós vemos não é o que acontece na Guiné-Bissau. Vamos rapidamente por essa situação de tráfico dos seres humanos, com incidência mais para as mulheres e de uma forma especial para as nossas crianças. A começar desde logo, quer dizer, que é uma clara violação dos próprios direitos humanos, porque nós sabemos que, em última instância, está em causa os direitos humanos, a dignidade do ser humano e a capacidade de poder exercer os seus direitos ou beneficiar dos seus direitos e garantias por aí. Mas não é o que acontece na Guiné. Rapidamente, vamos começar por casos mais prementes, mais urgentes. A questão da exploração infantil. Muitas crianças na Guiné-Bissau, como diz bem este relatório, que saem de zonas rurais para zonas urbanas, são objeto de flagrantes violações. Desde logo, trabalho forçado que fazem, que nós, enfim, denominamos, que conhecemos muito bem como menino de criação. Esta ideia de menino de criação é um trabalho forçado, porque nós sabemos que a nossa legislação, inclusive, não permite que uma criança seja objeto de trabalho. A lei não permite isto. Mas nós vemos que essas crianças são vítimas porque começam a trabalhar muito cedo, são exploradas do ponto de vista do trabalho. E são obrigadas a esses trabalhos forçados, mas não é só por aí, para poderem quê? Para poderem beneficiar, de educação, entre aspas, até poderem estudar, mas é um trabalho que estão a ser exploradas. Algumas recebem umas migalhas, outras não, e por aí fora. Que é o trabalho forçado que nós vemos aos olhos de todos nós, a sociedade. Essa é a primeira questão. Mas mesmo esses meninos de criação, sobretudo mais as meninas,
acabam por ser vítimas de violência sexual, de abusos sexuais, de atos de pedofilia que acontecem nas casas onde estão hospedados como sendo menino de criação. Só que essas coisas não são faladas, são coisas que são abafadas, mas que é uma realidade que todos nós conhecemos. Essas crianças, a maioria delas, são abusadas sexualmente no âmbito da casa de acolhimento onde estão. Quem é que não sabe disso? Porque a maioria das pessoas que recebem isso são de grau de parentesco até distantes, que não têm assim aquela grande afetividade, e sobretudo homens fazem essa questão de violação sexual. Já falamos de questão de violação de trabalho e obrigação de trabalho forçado exageradamente, que inclusive o nosso saudoso cantor José Carlos Schwartz reportou na sua música Menino de Criação. Quer dizer, isso é um traço que nós vemos. E essas crianças são vítimas desse abuso, mas sobretudo abuso sexual que vem marcando a sua vida adulta e a sua afirmação posteriormente, aos olhos de todos. Mas não é só nesta dimensão que nós vemos ainda essa flagrante violações de direitos humanos, etc, etc. A questão da exploração sexual, que pode existir nestes ambientes de acolhimento, mas também do turismo sexual que nós vemos, que foi reportado muito bem neste relatório das Nações Unidas, nas ilhas de Bijagós, coincidência mais nas ilhas de Bijagós, de turistas que vão lá, que são muitos deles pedófilos, que envolvem com as nossas meninas jovens, violando elas a troco de dinheiro, por causa da pobreza. Isto nós assistimos isso tudo e não fazemos nada como sociedade. Não é só nas ilhas de Bijagós, como também próprio na cidade de Bissau e nas umas outras zonas. As pessoas são violadas porque são crianças e não têm proteção, não têm, os familiares não conseguem proteger, e o próprio Estado, e essas crianças ficam reféns e ficam à mercê do seu próprio destino e não conseguem reger, etc, etc. E essas violações sexuais que vêm já às vezes do turismo sexual, tanto daqueles que vêm de fora, que vão para lá, e também os que estão lá dentro que fazem isso aos olhos de todos nós. Mas não é só isso, nós vemos outra flagrante violação, que é essa prática de catorzinha, que é, enfim, comumente aceita na nossa sociedade, que nós sabemos que é uma flagrante abuso, uma flagrante ato de pedofilia. Não vou entrar agora aqui, porque nós sabemos que estão a idade do consentimento sexual, que se chama idade de maioridade sexual. Há um trâmite, não sei se a própria Guiné-Bissau contempla isso. A idade que a lei estipula como idade de maioridade sexual. O que é que isto quer dizer? Idade como a pessoa pode ter sexo de forma consentida. Pronto. Mas, na Guiné-Bissau, não sei se há esta lei neste sentido, mas mesmo que houvesse, o que conta na Guiné não é a lei, é um costume. Porque essas práticas todas, a maioria delas que são práticas nefastas, baseiam-se num costume que vai contra a lei, que se chama costume contra a lei, que impõe os próprios ditames da lei. Porquê? Porque as instituições são frágeis e as pessoas que representam as próprias instituições não estão comprometidas com a lei, não estão comprometidas com a democracia, não estão comprometidas com os direitos humanos, fazendo com que há todo esse abuso. Porque quando nós vemos, por exemplo, essa prática das catorzinhas, a Guiné-Bissau, quer dizer, a Guiné-Bissau, a maioridade sexual ou idade que a pessoa pode ter sexo, é baseada no ato de costume a partir, por exemplo, nas meninas, quando começa a haver protuberância dos seios ou a menstruação, é entendida já que a pessoa é mulher e pode já ter envolvência, inclusive pode casar. E esta é a razão, novamente, nesta lógica, que há casamentos forçados. Porque esta ideia de casamento forçado, às vezes que podem atingir adultos, mas sobretudo menores, ainda que não tenham maioridade civil, mas só porque, enfim, têm um corpo mais volumoso ou, enfim, começam a ostentar esses sinais, quando falo nas mulheres, porque é aí que se afere, do ponto de vista do costume, quando a menina começa a ter menstruação ou começa a ter protuberância dos seios, começa a ter seios grandes, quer dizer, sinal já que é mulher e torna objeto de cobiça por parte de muitos homens, inclusive corre esses riscos de serem violados ou ser dados casamentos forçados e por aí fora. Essa ideia do casamento forçado é uma ideia de flagrante violação e também
essa ideia de envolver com crianças, de homens que aproveitam a vulnerabilidade das crianças, que, enfim, por causa do dinheiro e pobreza que graça na nossa sociedade, pobreza, enfim, pobreza financeira, pobreza, envolve sobretudo pobreza moral, acabam por aliciar essas crianças e os familiares pactuam com isso e é tomado como sendo uma coisa normal às 14. Mas nós temos ainda um outro cancro que tem a ver, por exemplo, com a mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é uma outra prática que tem a ver com flagrante violação dos direitos humanos e as pessoas que são mais vítimas são as meninas, que são, enfim, atingidas flagrantemente naquilo que são o seu usufruto sexual, a sua sexualidade, porque isso depois afeta a sexualidade dessas mulheres, dessas crianças, e não conseguem ter uma sexualidade sã, uma sexualidade prazerosa, uma sexualidade que, enfim, que se espera que reveste também da própria dignidade do ser humano, que se chama o usufruto sexual. Acabam por perder isso. Mas nós sabemos que, do ponto de vista legislativo, as leis contemplam essas coisas todas e, inclusive, censuram-nas. Mas a realidade prática mostra o contrário, o costume contra a lei. Porquê? Porque uma pessoa que é penalizada e se julgado, depois é solto porque tem um familiar influente ou porque razões A e B, quer dizer, tudo uma confusão, uma mistura. E esta é a razão pela qual quem mais sofre com tudo isto, esses tráficos de seres humanos, de abusos sexuais, de abusos menores que eu invoquei aqui, questão de trabalho forçado, menino de criação, violência física, inclusive até violência sexual e essas coisas de mutilação genital feminina, casamento forçado, as meninas, as mulheres que acabam por ser mais vítimas. Esta é a razão pela qual costumo dizer que Guiné-Bissau não é um país para as mulheres. Porque as mulheres, para ser mulher na Guiné, é muito penoso, é muito custoso. É muitas dificuldades, é muitos obstáculos, é muita violência, é muita violação, é muito condicionalismos. Mas isso tudo por causa das instituições fracas que nós temos, que não conseguem defender os seus próprios cidadãos, fazendo com que nós, enfim, estamos isso. Mas como eu disse, isso é coisa que todos nós sabemos. Resta-nos ter a capacidade de inverter essa situação. Mas essa situação só se vai reverter quando nós temos instituições fortes, quando temos homens e mulheres que estão devidamente comprometidos com os direitos humanos, com a democracia e com o primado da lei. Só assim nós podemos ultrapassar estas situações, porque caso contrário, nós vamos continuar a assistir a estas situações e que vai acabar por ter uma completa impunidade, como tem sido ao longo dos anos, e vai sempre ser assim enquanto nós não refletirmos como um povo de vermos realmente os males que estamos a causar. Porque isso tudo tem traumas e acaba por deixar traumas na própria nossa sociedade. Essa é a razão pela qual o guineense é traumatizado por natureza por causa dessas coisas. E essas coisas às vezes não são faladas. Mas muitas pessoas, sobretudo meninas, mulheres, são, enfim, traumatizadas por causa desses abusos, por causa dessas violações, por causa desses atentados aos direitos humanos e tráficos de influência. Espero agora com este relatório, que já havia, todos nós sabemos isso, possa nos inquietar para aqueles que são detentores de poder real pudessem, enfim, sanear essa situação para o bem-estar de todos nós. Não vou mais alongar, fico por aqui. Espero voltar numa outra ocasião. Tenham uma semana de trabalho abençoado e até a próxima ocasião. Obrigado.